Seguindo agora, vamos para a página 100. Vamos pular aí a página 98 e 99. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, vocês podem dar uma lidinha para vocês entenderem mais sobre o assunto que nós estamos estudando. Mas vamos pular essa página ilustrativa aqui e vamos para o conteúdo, que é o que nos interessa, né? Então, vamos aqui, página 100. No último vídeo eu falei para vocês que existem 3 destaques de cidade: pequena cidade, média cidade, grande cidade. Pequena cidade até 50 mil habitantes, média cidade até 500 mil habitantes, grande cidade de 500 mil habitantes para cima, tá? Não esqueçam disso. O livro de vocês na página 100 fala sobre rede urbana, tá, pessoal? Então o livro de vocês fala assim, ó. Eu vou ler e vou explicando, né? Rede urbana, né? A urbanização brasileira, urbanização é a cidade, né? Cidade lotada. Então, a cidade brasileira. Então, a cidade crescente brasileira só começou no momento em que a indústria se tornou o setor mais importante da economia nacional. No capítulo passado, nós estudamos que o Brasil ele ficou conhecido mundialmente, principalmente a cidade de São Paulo, por conta do quê? Por conta das indústrias, né? Então, o que acontece? A urbanização brasileira, ela começou a crescer a partir do momento em que as indústrias elas começaram a ser importantes na economia nacional, tá? Com isso, pessoal, o predomínio do campo é rural, cidade é urbano, tá? Com isso, o predomínio do campo sobre a cidade, que existia desde a época colonial, foi diminuindo cada vez mais. Antigamente, antes de existir as indústrias, a cidade ela dependia totalmente do meio, a cidade urbana, ela dependia totalmente do meio rural, que era o campo. Depois que a indústria, né, ela se instalou no Brasil e ela se tornou, né, o setor mais importante da economia nacional, o campo, o meio rural, que é a cidade, né? O meio urbano, perdão, que é a cidade, passou a não precisar tanto do campo como antes. Então, o livro de vocês ressalta isso aqui, ó. Com isso, o predomínio do campo sobre a cidade, que existia desde a época colonial, foi diminuindo cada vez mais. Por que foi diminuindo cada vez mais? Porque existiam o quê? As indústrias, né? As máquinas. Os principais interesses econômicos e a maior parte da força de trabalho do país passaram a se localizar não mais no campo. Na época colonial, a força maior era onde? Era no campo. E a cidade ela dependia do campo. Hoje já não é mais assim. Hoje a economia, né, ela não se localiza, né, a força, ela não se localiza mais no campo e sim onde? Ela se localiza mais no meio urbano, que é a cidade. O livro de vocês fala assim, ó. Por isso, um dos aspectos da urbanização é que o campo se torna subordinado à cidade de várias maneiras. Antigamente, a cidade era subordinada do campo porque nós, cidade, precisávamos mais do campo do que ele de nós. Hoje, o campo ele é subordinado da cidade. Eles precisam mais de nós do que nós da cidade deles, tá? Então, o livro de vocês ele é bem categórico em falar aqui, ó, que o campo, né, ele se tornou subordinado à cidade de várias maneiras. Várias maneiras, mas o livro de vocês cita 3 exemplos onde o campo ele é subordinado do meio urbano, que é a cidade. E eu vou ler para vocês, que está no livro de vocês, os 3 principais, né, aspectos que fazem do campo subordinado da cidade. O livro de vocês fala assim: primeiro, né, ele fornece mão de obra e gênero alimentícios para o meio urbano. Quando eles se referem a ele, eles estão falando do campo. Então, primeiro, o campo fornece mão de obra e gêneros alimentícios para o meio urbano. Antigamente era assim. Agora não mais.
se comercializam apenas o que sobra nas cidades, como ocorria no período colonial, mas se produz essencialmente para o comércio urbano. Antigamente fazia o campo, ele fazia, né? Ele produzia e esbanjava, porque ele tinha o poder de esbanjar, porque o meio urbano precisava do campo. Hoje não é mais assim. Hoje o campo ele produz só o essencial para poder manter o comércio urbano. Então, esse é um dos motivos que faz o quê? Do campo ser subordinado do meio urbano, tá bom? O segundo é assim, ó. Segundo, o setor agrário de exportação continua a ser importante para a economia nacional. Contudo, agora sua renda é utilizada principalmente para pagar as importações de maquinária ou petróleo para o setor industrial. E a dívida externa, que em grande parte foi gerada por esse setor, e não mais para importar bens manufaturados de consumo que já são fabricados internamente. Então, o segundo motivo que faz do campo ser subordinado às cidades é que eles precisam o quê? Pagar, né, importações de maquinário, de petróleo, né, para o setor industrial. E por fim, lembra que eu falei para vocês que são 3 motivos? O terceiro é esse. Por fim, certos insumos procedentes do meio urbano, como fertilizantes e adubos, além de crédito bancário e máquinas agrícolas, assumem importância cada vez maior. Portanto, o meio rural brasileiro não produz mais exclusivamente para o mercado externo, independente das cidades, como era a regra até o fim do século XIX. A partir da industrialização, o meio rural passou a operar em função do meio urbano. Resumindo, no passado, até o século XIX, o campo ele produzia, né? O quanto ele queria, porque ele sabia que o meio urbano, a rede urbana, precisaria deles. A partir do momento em que a indústria ela se tornou, né, a economia mais importante, né, do Brasil, através das máquinas, o meio rural ele ficou subordinado ao ponto de apenas operar em função do meio urbano, produzir o que a cidade precisa, não em excesso, trabalhar em cima deles. Então, esses são os 3 aspectos que o livro cita, que faz o campo ser o quê? Um subordinado do meio urbano, da rede urbana, tá? O livro de vocês, ainda na página 100, fala sobre hierarquia urbana. Pessoal, hierarquia urbana é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que existem 3 tipos, né, de destaques de cidade: pequena cidade, média cidade, grande cidade. E a hierarquia urbana, ela serve para isso. Hierarquia, né? Pequena, média e grande. A grande manda, a pequena obedece e a média obedece e a pequena obedece. Isso é chamado de hierarquia urbana, do maior para os menores. O maior, né, grande cidade, que vai de 500 mil habitantes até mais. Então, isso é chamado de hierarquia urbana, tá? O livro de vocês, na página 100, mostra uma foto aqui, ó, Serra da Saudade, que ela é uma grande cidade. Também mostra a cidade de Barreiras, Bahia, que inclusive eu estive lá, uma cidade linda, tá? Que ela é uma média cidade. Por que que uma é a grande cidade e a outra é a média cidade, tia Dani? O livro de vocês ressalta bem. 822 mil habitantes. Então, se tem mais de 500 mil, ela é considerada grande cidade. A outra, por que ela é considerada média, tia Dani? Lembra que eu falei que média é de 50 mil até 500? Barreiras tem 152 mil, então ela é considerada uma média cidade. O livro de vocês, na página 101, fala assim, ó. Existem 3 destaques: pequena, média e grande cidade.
As cidades pequenas que existem em média, em grande número, né? Hierarquia é assim: as cidades pequenas, elas dependem das médias ou das grandes cidades. Isso que é chamado de hierarquia. Então, né, o maior, os menores dependem sempre do maior, tá? Então, a pequena cidade, ela depende da média cidade ou da grande cidade. As médias cidades, né, elas são subordinadas às grandes cidades. E em outras palavras, o livro de vocês falam assim, ó: a modernização do país, resultante do crescimento da economia urbana e industrial, produziu uma divisão territorial do trabalho, tecendo uma verdadeira rede na qual existe uma subordinação do campo à cidade, bem como as cidades menores e maiores. Então, o que significa hierarquia urbana? Existe grande cidade, média cidade, pequena cidade. A grande cidade, ela depende dela. A média cidade, ela é subordinada da grande, e a pequena cidade, ela é subordinada da grande cidade e da média cidade, tá, pessoal? E no livro de vocês, ainda na página 101, existe a foto de uma cidade de Uberlândia, que é em Minas Gerais, que ela contém 654 mil habitantes. Ela é considerada uma grande cidade, tá bom?